Eu quero pedir a atenção do povo sergipano para uma reportagem especial que foi elaborada por nós, e que a partir de hoje vai ao ar aqui na Eldorado FM, nas duas edições do jornal, pela manhã e ao meio-dia, e que vai trazer a importância e a união dos poderes executivo, policial e judiciário no sentido de combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes aqui no estado de Sergipe. Vamos colocar aqui nesta quarta-feira, dia 16 de junho, o nosso primeiro capítulo. O segundo vai ser amanhã, quinta, e o terceiro e último na sexta. Na íntegra, reportagem especial Poderes que Protegem. Rádio Verdade, primeira edição. Poderes que Protegem é a união de diversos poderes e instituições para proteger e fazer valer o direito das crianças e adolescentes. Essa é uma reportagem especial da Rádio Eldorado FM e do seu quadro jornalístico. O mês de maio traz consigo uma importante campanha a nível nacional. O Faça Bonito. São ações ligadas ao combate e abuso à exploração sexual de crianças e adolescentes. Aqui em Sergipe, de acordo com a Delegacia Especial de Proteção à Criança e Adolescente Vítima, a unidade policial registrou 731 boletins de ocorrência durante o ano de 2020, sendo que em 2019 o número foi mais assustador ainda. Foram 1.035 ocorrências registradas na delegacia responsável. Diante destes números, apresentaremos em 3 capítulos a reportagem especial Poderes que Protegem, com ações do Poder Executivo, Judiciário e Policial, para mostrar junto à sociedade sergipana que prezar pelo direito da criança e o adolescente é um dever de todos. Nesse primeiro capítulo, conversaremos com a delegada Josefa Valéria, que nos trouxe dados dos crimes mais registrados aqui no estado de Sergipe. Infelizmente, a gente vem vendo os números crescerem, né? A gente acompanha pela imprensa, né, esses casos de repercussão e nos faz pensar o que é que está acontecendo com nossas crianças, né? Porque as pessoas que têm obrigação de guarda e cuidado e proteção estão maltratando nossas crianças. Então, realmente, em 4 meses, só em Aracaju, um grande número de investigações, né? Imagine o número do estado de Sergipe e aí a gente tira, né, um número nacional. Por isso que é importante o seu trabalho, o trabalho da imprensa nesse sentido de ressaltar a importância da denúncia, né? Que as pessoas às vezes têm receio, não quer se envolver, não quer fazer um boletim de ocorrência, mas existem os números, os mecanismos de você fazer sua denúncia anônima. Né? No caso de criança e adolescente, o Disque 100, que é o número do governo federal, e o Disque 181, tão conhecido Disque Denúncia da Polícia Civil. Né? Grande parte dessas investigações começam através de uma denúncia anônima. Então, um parente mais distante, um vizinho, um professor, né? Ainda de acordo com o levantamento feito pela Coordenadoria de Estatísticas e Análise Criminal da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, alguns crimes vêm apresentando crescimento preocupante e que a sociedade precisa ter conhecimento. Lucas, atualmente nós podemos destacar 3 crimes, né? Estupro de vulnerável é disparadamente o crime que mais temos, né, a investigar. Os maus tratos, né, que são aqueles crimes praticados por pai, mãe, padrasto, madrasta, né, de violência física e psicológica contra as crianças. E os crimes cibernéticos, né, aqueles crimes praticados contra a criança e adolescente no ambiente virtual. Com a chegada da tecnologia, alguns tipos de crimes ganharam notoriedade. Crianças e adolescentes vêm sendo vítimas com frequência do crime cibernético, que pode se configurar em diversas situações, como explica Josefa Valéria, que também alertou acerca do consentimento da vítima. Em relação aos crimes cibernéticos, né, o que eu quero orientar as pessoas é que não tenham, apenas possuir as imagens de crianças em situação pornográfica, já incidiu o crime. Não precisa publicar, não precisa repassar para ninguém. Então, responde quem gravou a imagem, quem fotografou a criança, responde quem divulgou, quem transmitiu,
quem recebeu também e mantém também responde. Então, todas as pessoas desse ciclo, né, da internet, eles vão responder pelo mesmo crime. Criança não tem que consentir. E o consentimento da criança e do adolescente não interfere no crime. Ela pode ter se tirado a foto aceitando tirar ou não aceitando, a consequência é a mesma, é crime do mesmo jeito. Diante de tantos crimes absurdos contra as crianças e adolescentes, existem penalidades que os abusadores podem sofrer caso sejam denunciados ou flagrados, como finaliza dizendo a delegada. Em relação a um dos crimes mais graves, que é o do estupro de vulnerável, a pena pode chegar a 20 anos. Não se omita. Ao saber que uma criança e adolescente está sendo abusada, denuncie. Não seja conivente com esse crime. Afinal, a proteção de crianças e adolescentes também é um dever seu. Rádio Verdade, primeira edição. Lucas Brasil. Poderes que protegem. É a união de diversos poderes e instituições para proteger e fazer valer o direito das crianças e adolescentes. Essa é uma reportagem especial da Rádio Eldorado FM e do seu quadro jornalístico. O mês de maio traz consigo uma importante campanha a nível nacional. O Faça Bonito. São ações ligadas ao combate e abuso à exploração sexual de crianças e adolescentes. Aqui em Sergipe, de acordo com a Delegacia Especial de Proteção à Criança e Adolescente Vítima, a unidade policial registrou 731 boletins de ocorrência durante o ano de 2020, sendo que em 2019 o número foi mais assustador ainda. Foram 1.035 ocorrências registradas na delegacia responsável. Diante destes números, apresentaremos em 3 capítulos a reportagem especial Poderes que Protegem, com ações do Poder Executivo, Judiciário e Policial, para mostrar junto à sociedade sergipana que prezar pelo direito da criança e o adolescente é um dever de todos. Nesse primeiro capítulo, conversaremos com a delegada Josefa Valéria, que nos trouxe dados dos crimes mais registrados aqui no estado de Sergipe. Infelizmente, a gente vem vendo os números crescerem, né? A gente acompanha pela imprensa, né, esses casos de repercussão e nos faz pensar o que é que está acontecendo com nossas crianças, né? Porque as pessoas que têm obrigação de guarda e cuidado e proteção estão maltratando nossas crianças. Então, realmente, em 4 meses, só em Aracaju, um grande número de investigações, né? Imagine o número do estado de Sergipe e aí a gente tira, né, um número nacional. Por isso que é importante o seu trabalho, o trabalho da imprensa, nesse sentido de ressaltar a importância da denúncia, né? Que as pessoas, às vezes, têm receio, não quer se envolver, não quer fazer um boletim de ocorrência, mas existem os números, os mecanismos de você fazer sua denúncia anônima, né? No caso de criança e adolescente, o Disque 100, que é o número do governo federal, e o Disque 181, tão conhecido Disque Denúncia da Polícia Civil, né? Grande parte dessas investigações começam através de uma denúncia anônima. Então, um parente mais distante, um vizinho, um professor, né? Ainda de acordo com o levantamento feito pela Coordenadoria de Estatísticas e Análise Criminal da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, alguns crimes vêm apresentando crescimento preocupante e que a sociedade precisa ter conhecimento. Lucas, atualmente nós podemos destacar 3 crimes, né? Estupro de vulnerável é disparadamente o crime que mais temos, né, a investigar. Os maus tratos, né, que são aqueles crimes praticados por pai, mãe, padrasto, madrasta, né, de violência física e psicológica contra as crianças. E os crimes cibernéticos, né? Aqueles crimes praticados contra a criança e adolescente no ambiente virtual. Com a chegada da tecnologia, alguns tipos de crimes ganharam notoriedade. Crianças e adolescentes vêm sendo vítimas com frequência do crime cibernético, que pode se configurar em diversas situações, como explica Josefa Valéria, que também alertou acerca do consentimento da vítima. Em relação aos crimes cibernéticos, né, o que eu quero orientar as pessoas é que não tenham, apenas possuir as imagens de crianças em situação pornográfica
já incidiu crime. Não precisa publicar, não precisa repassar para ninguém. Então, responde quem gravou a imagem, quem fotografou a criança, responde quem divulgou, quem transmitiu, quem recebeu também e mantém, também responde. Então, todas as pessoas desse ciclo, né, da internet, eles vão responder pelo mesmo crime. Criança não tem que consentir. E o consentimento da criança e do adolescente não interfere no crime. Ela pode ter se tirado a foto aceitando tirar ou não aceitando, a consequência é a mesma, é crime do mesmo jeito. Diante de tantos crimes absurdos contra as crianças e adolescentes, existem penalidades que os abusadores podem sofrer caso sejam denunciados ou flagrados, como finaliza dizendo a delegada. Em relação um dos crimes mais graves, que é o do estupro de vulnerável, a pena pode chegar a 20 anos. Não se omita. Ao saber que uma criança e adolescente está sendo abusada, denuncie. Não seja conivente com esse crime. Afinal, a proteção de crianças e adolescentes também é um dever seu. Poderes que protegem. É a união de diversos poderes e instituições para proteger e fazer valer o direito das crianças e adolescentes. Essa é uma reportagem especial da Rádio Eldorado FM e do seu quadro jornalístico. O mês de maio traz consigo uma importante campanha a nível nacional. O Faça Bonito. São ações ligadas ao combate, abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi instituído pela Lei Federal 9.970 de 2000, em alusão ao caso Araceli. Nesta data, em 1973, um crime bárbaro chocou o país. A menina Araceli, de apenas 9 anos de idade, foi raptada, estuprada e morta por um grupo de pessoas de classe média alta na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Muitos anos se passaram, mas muitas crianças e adolescentes continuam sendo vítimas de ações criminosas relacionadas ao abuso e à exploração sexual. Com o intuito de fazer valer uma campanha que não permaneça apenas em maio, apresentaremos em 3 capítulos a reportagem especial Poderes que Protegem, com ações do Poder Executivo, Judiciário e Policial, para mostrar junto à sociedade sergipana que prezar pelo direito da criança e o adolescente é um dever de todos. Este é o nosso 2º capítulo, onde conversaremos com Valdiosmar Vieira, atual secretário de Assistência Social de Lagarto e formado na especialização em crimes domésticos e contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na USP, em São Paulo. Ele representa o Poder Executivo. Com vasta experiência e mostrando estar apto e preparado para conscientizar a população sobre a importância para que todos abracem a causa, Valdiosmar explica as principais características de quem abusa e de quem é abusado, e que devem ser notadas pelos pais, apontando ainda os motivos que levam uma pessoa a cometer tal crime. A característica do abusador. O abusador, ele não tem cara de abusador. Esse criminoso, normalmente nesse tipo de crime, são pessoas da sociedade. É aquele que você conhece, é aquele que trabalha, que muitas vezes está no barzinho com os amigos, que a sociedade respeita. Pode ser de classe média, pode ter formação, de classe alta, né? Não é aquele que tem cara de criminoso. Então, todas as pessoas confiam muito nele. E isso faz com que essa criança, ela se sinta cada vez mais retraída em denunciar, porque as pessoas não vão acreditar. Porque aquele homem que é considerado homem, o homem de bem, né? O que a sociedade caracteriza como homem de bem. Uma outra situação é que o fato de ser um familiar faz com que aquela criança tenha medo de destruir a própria família e ela se culpa por aquilo, né? Uma outra coisa são as ameaças. Esse abusador, normalmente ele faz ameaças de que vai matar a criança, de que vai matar o familiar, a pessoa que a criança gosta, a mãe, né? A criança tem muito medo que as mães não acreditem. Então a gente quer falar que as mães, infelizmente, é um problema que pode estar acontecendo também na sua família. Tem que observar muito bem quando aquela criança evita ficar com determinado adulto,
tem que observar o sono dessas crianças, né? Porque as crianças às vezes têm mudanças no sono, no comportamento. Às vezes a criança começa a falar de temas sexuais com muita frequência, que não era comum. Isso está acontecendo alguma coisa estranha. Ou um outro sinal é a criança ficar em situação de isolamento, ela ficar muito tempo no quarto, trancada, não querer brincar, não querer falar com ninguém. Pode ser um desses sinais, né? Quando você perceber que a criança tem algum grau de repulsa pelo comportamento de algum adulto, não quer ficar muito... E às vezes os pais impulsionam, empurram, não sabe o que está acontecendo e quer que a criança fique no colo de um tio, que fique próximo e a criança retraída em não querer. Então os pais têm que observar muito bem essas características, porque a gente nunca acha que está acontecendo na casa da gente e pode acontecer na casa da gente ou de alguém muito próximo. E o outro problema também são as mães, que muitas vezes se identificam, descobrem a situação com o padrasto ou com o marido, mas esse marido ou esse homem, ele é o mantenedor do lar, ou seja, toda a renda da família depende dele. Muitas mães se submetem, Lucas, infelizmente a isso, a deixar e a permitir que a filha continue sendo abusada, ou o filho, porque elas não têm para onde ir, porque elas têm medo de denunciar o próprio marido depois de elas serem retaliadas, porque elas acham que se ficar sem aquele marido ou sem aquele companheiro, não vão ter como se alimentar e como alimentar a própria família, e isso gera um ciclo de violência dentro do próprio lar. Muitas mães sofrem com essa situação de identificarem que uma filha adolescente está sendo abusada e muitas vezes elas se omitem de denunciar porque elas dependem financeiramente desse homem que está abusando. Por tudo isso que a gente está dizendo, é que um crime extremamente cruel. É uma criança indefesa, é uma criança que depende financeiramente e afetivamente daquele abusador. É um crime que acontece no lugar onde a pessoa deveria ser protegida, que é a própria casa, que é o próprio lar. É um crime que não tem barreiras sociais, não é algo que acontece só entre as famílias mais pobres e vulneráveis, acontece na classe média, acontece na classe alta. Na classe alta, as famílias ficam com mais vergonha de denunciar, porque há uma exposição na imprensa muito grande, né? Porque quando isso acontece nas classes mais vulneráveis, por vezes as pessoas não falam sobre ou acham comum. Mas quando é nas classes altas, isso vira escândalo, então as mães terminam não denunciando, né? Então, a gente viu um caso muito recente, que é um outro tipo de abuso de violência, que virou manchete nacional, né, quando mataram o menino Henry lá. Então, aquela violência, ela vinha acontecendo reiteradas vezes. A empregada doméstica via aquilo, mas a própria empregada disse, como eu vou dizer? Era alguém importante, era um político importante, era alguém que tinha muito dinheiro, influência com a alta society carioca. Isso acontece não só no Rio de Janeiro, isso acontece em todos os municípios brasileiros. Pessoas de todas as classes sociais agem de forma monstruosa e, infelizmente, só chega na imprensa, só chega para a sociedade, como acontece um caso em que há uma morte, há algo pior. É por isso que nós estamos dizendo que todos nós precisamos fazer bonito, que é o tema da campanha. E fazer bonito é não se esconder. Fazer bonito é falar do tema, é conversar com os filhos, é dar segurança a essas crianças para que elas digam o que estão sentindo, é denunciar independente de quem quer que seja, de qual classe social que seja, porque essas pessoas precisam ser penalizadas. Nós estamos falando de histórias de vidas que estão sendo destruídas e que terão consequências por diversas gerações. Uma criança que é abusada, ela tem traumas que precisam ser reconstruídos e precisam de tratamento, mas esses traumas podem repercutir, inclusive, nos filhos dessa criança, na forma como essa criança vai agir nas gerações futuras, como vai replicar esse próprio abuso. Então, é um mal que atinge o nosso país e que nós todos precisamos nos envolver para que esse mal não continue se alastrando, para que vidas não continuem sendo destruídas todos os dias. Não se omita. Ao saber que uma criança ou adolescente está sendo abusada, denuncie. Não seja conivente com esse crime. Afinal, a proteção de crianças e adolescentes também é um dever seu. Poderes que protegem. É a união de diversos poderes e instituições para proteger e fazer valer o direito das crianças e adolescentes. Essa é uma reportagem especial da Rádio Eldorado FM e do seu quadro jornalístico. O mês de maio traz consigo uma importante campanha a nível nacional. O Faça Bonito. São ações ligadas ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi instituído pela Lei Federal número 9.970/2000, em alusão ao caso Araceli. Nesta data, em 1973, um crime bárbaro chocou o país. A menina Araceli, de apenas 9 anos de idade, foi raptada, estuprada e morta por um grupo de pessoas de classe média alta, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Muitos anos se passaram, mas muitas crianças e adolescentes continuam sendo vítimas de ações criminosas relacionadas ao abuso e à exploração sexual. Com o intuito de fazer valer uma campanha que não permaneça apenas em maio, apresentaremos em 3 capítulos a reportagem especial Poderes que Protegem, com ações do Poder Executivo, Judiciário e Policial, para mostrar junto à sociedade sergipana que prezar pelo direito da criança e adolescente é um dever de todos. Este será o nosso 3º e último capítulo, onde conversaremos com a juíza da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Sergipe, Iraci Bangueira, que inicialmente nos contou como o TJ precisou adequar-se às ferramentas tecnológicas para apresentar à sociedade uma campanha que falasse exclusivamente a linguagem não só dos adultos, mas também das crianças. Na verdade, nós queríamos uma campanha que comunicasse essa questão da violência contra a criança e contra a adolescente, não apenas para nós adultos, mas que a própria criança e o próprio adolescente se identificasse com essa campanha, permitindo inclusive a esse adolescente identificar características que estão presentes quando a violência ocorre. Então, muitas vezes, a criança e o adolescente, ele é vítima de violência e ele não consegue identificar, ele tem dúvidas se de fato aquilo que foi feito com ele é uma violência. Então, a ideia foi usar a língua dos emojis, porque a gente sabe que as crianças gostam muito dos emojis, para a partir dessa linguagem comunicarmos com essas crianças e com esses adolescentes características de cada ato de violência. Como estávamos no Maio Laranja, a gente pautou não apenas a questão da violência, também a questão da violência sexual, mas pautamos também a violência física e a violência psicológica, que é algo também que é objeto de muita preocupação da Coordenadoria da Infância e Juventude. A juíza ainda ressaltou que a proteção da criança e adolescente precisa expandir além dos poderes, fazendo o cidadão entender que proteger crianças e adolescentes é um dever de todos, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente no seu artigo 18. Com certeza, eu acho que a sociedade tem que se envolver, sim, acho importante que a gente, enquanto Tribunal de Justiça, crie mecanismos para que essa sociedade, de fato, venha se envolver. Por isso, inclusive, daqui a campanha, ela massifica muito o Disque 100 e o Disque 181, porque nesse tipo de denúncia você não paga, a ligação é gratuita e você não se identifica. Então, me parece que uma grande dificuldade da sociedade se identificar é muitas vezes aquela cultura que temos, de que as questões de ordem familiar não devem ensejar uma intervenção, seja dos aparelhos de Estado, seja dos vizinhos. É aquela questão de que a família não pode ser algo de você não pode se envolver em problemas de ordem familiar, aquela velha história, do que inclusive se repete muito quando se fala de violência doméstica, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Só que a gente tem que meter sim, porque quem está dizendo que criança e adolescente é dever de todos é a própria Constituição, e a Constituição é a principal lei do nosso país. É a lei a quem todos devemos obediência. Então, a sociedade tem que denunciar, sim. Existem todos essas pontes que são criadas através dos números gratuitos de ligação, e que as pessoas podem ficar muito tranquilas, porque não são mesmo identificadas. A denúncia é anônima, caberá, sim, à Polícia Civil proceder à investigação, para inclusive analisar se tem consistência, Então a gente também aproveita para conscientizar da importância do acesso a esses números ser feito com muita responsabilidade, Infelizmente, a gente sabe também que existem as falsas denúncias, existem os trotes, então assim, que a gente possa estar rompendo com esse tipo de cultura, porque isso de fato dificulta muito a ação dos servidores públicos que estão imbuídos
de trabalhar nesse âmbito. Então, que as pessoas usem com responsabilidade, que as pessoas possam estar passando todos os elementos que são necessários para que a gente possa realizar o nosso trabalho de maneira efetiva, de maneira célere e protegendo a criança e o adolescente. Ainda segundo a juíza, com a chegada da pandemia, o Tribunal de Justiça de Sergipe precisou adequar-se com alguns métodos diferenciados para entender a situação e apresentar novos meios de denúncias através de uma nova campanha junto à sociedade. Temos uma campanha que chama-se ECA na Escola. E nessa campanha a gente dialoga com a própria criança e com o adolescente. E a gente identifica hoje que eles trazem muito para a pauta e para a discussão a questão da violência psicológica. Então a gente sabe que a gente está vivendo numa pandemia. Infelizmente, nessa pandemia, os números, né, de violência contra a mulher, contra a criança, eles têm um indicativo de que cresceram, porém a gente percebe uma subnotificação, principalmente em relação à infância e juventude. Um grande e importante veículo de comunicação dessas denúncias é a própria escola, que é o local de maior socialização dessas crianças e adolescentes. Então, muitas vezes, a violência ela era percebida por um professor, por um educador, e como estamos com essa restrição de circulação por conta do momento de pandemia que vivemos, os números começaram a baixar muito, embora quando a gente fala de denúncia, Disque 100, Disque 181, que são denúncias remotas, os números eles tiveram um incremento. Então, o que a gente observou? Que a notificação enquanto um boletim de ocorrência estava em decréscimo e, ao contrário, o Disque 100 e o Disque 181 estavam sendo mais acessados, obviamente por conta da questão da pandemia. As famílias mais em casa, as relações tensionadas pelo momento difícil que vivemos, não só do ponto de vista de saúde, mas também do ponto de vista do empobrecimento das famílias. Então, entendemos que era importante essa comunicação direta com a criança e com o adolescente, de uma perspectiva de orientação, de prevenção, mas também conferindo um protagonismo a esse adolescente, a essa criança, para que ele também pudesse se comunicar conosco. Então, massificamos, né, o Disque 100 e o Disque 181 através dessa campanha, e estamos em uma fase de busca de parcerias, porque é importante que esses cards que foram concebidos, eles sejam veiculados. Produzimos agora, numa segunda fase da campanha, um vídeo educativo, que pretendemos que esse vídeo ele possa estar aí rodando, né, toda as mídias sociais, ele possa ser inclusive um componente, né, para as próprias aulas online. E, enfim, o que a gente gostaria é que todos nos uníssemos, porque criança e adolescente é uma prioridade absoluta. Não esqueça, ao saber de qualquer criança que esteja sendo abusada ou sofrendo algum tipo de violência, denuncie. Proteger a criança é um dever de todos.